Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus pelo pastor Cláudio Barroso. Abra o seu coração, Deus quer falar com você. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Nós leremos os versículos de 1 a 12. E aí eu vou pedir você para que a gente faça, lá como nos tempos, foi um dia desse, né? A leitura responsiva. Vou ler os versículos ímpares, vocês lerão os versículos pares, mas assim com aquela disposição de quem quando sair daqui não vai logo embora, porque tem um lanche delicioso que foi preparado pelo Ministério de Comunhão da nossa igreja e que é franqueado a todos nós ao custo de um sorriso, né? Mas você vai ter que mostrar esse sorriso com garra, com energia agora quando você for ler, ou quando você ler a palavra de Deus. Você vai ler os versículos pares, tá bem? Começo lendo. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos, e este dizia ele: é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Ora, esses de Bereia eram mais nobres que os da Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Amados, que texto mais longo para a gente ler assim, não é? E olha só, estou vendo Gilberto aqui. Dá um oi aí, Gilberto. Rapaz, a oração do justo pode muito seus efeitos. Oramos essa manhã pelo Gilberto. Que benção, que alegria ter o Gilberto aqui, né? A Zica já foi embora, Gilberto? Amém. Mas eu fiz você ler, eu pedi que você lesse, você acompanhasse, participasse, porque tem tudo a ver com esse texto. Nós estamos num tempo em que o conforto, as coisas que nos promovem conforto, elas também têm um caminho inverso, trazendo ou produzindo alguns malefícios. Depois que inventaram o tal do controle remoto para a televisão, problemas de relacionamento conjugal que não existiam passaram a existir. Porque antes pensava-se levantar para ir lá e usar o seletor de canais, você ainda lembra disso? E trocar de canal, e pensava, mas vou ter que levantar daqui. Agora o controle fica na mão de alguém, e ficar, como o controle estava na TV, como agora o controle está na mão de alguém, este alguém passou a ser alguém que é desagradável, antipático. Ele não deixa eu ver o que eu quero, ela não deixa eu ver o que eu quero. Então um benefício, mas também trouxe problemas. O controle remoto, uma beleza,
cansado, eu estou lá e pac, mas também eu cansado, pac, eu não me movimento mais, não é? Eu não consumo, eu não queimo a energia que o alimento que eu ingeri deveria estar sendo queimado. E aí vem o problema do sedentarismo, que leva à obesidade, tanta coisa assim. E nas igrejas, amados, a Bíblia passou a ser deixada em casa. Por quê? Porque o pastor vai colocar mesmo no telão, o texto é só acompanhar no telão. É um conforto, mas também traz alguns problemas. Os crentes não estão mais conhecendo a palavra de Deus. Os crentes não estão mais tendo intimidade com o manuseio da verdade, a palavra de Deus. Os crentes não estão mais estudando a palavra de Deus. Os crentes têm se tornado sedentários espirituais. Olha para quem está ao teu lado, vê se essa pessoa parece ser um sedentário espiritual. Não, você não vai encontrar isso olhando para a pessoa. Isso quem vê é Deus. Ainda que muitos, de fato, a gente possa ver, porque a palavra de Deus diz, pelos frutos a gente conhece a árvore. O apóstolo Paulo, queridos, ele está aqui na segunda viagem missionária dele. E ele vai para uma região da Macedônia, chamado por Deus através de uma visão que ele recebe, quando um homem na visão diz: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então ele, entendendo o firme propósito de Deus de que ele para lá fosse, ele está ali agora naquela região. Ele chega a Tessalônica, onde ele prega o evangelho na sinagoga. Paulo, ele não era um divisionista. O propósito do apóstolo Paulo não era produzir divisão na religião judaica, assim como o propósito de Lutero não era de produzir divisão na igreja católica. O propósito, a intenção do apóstolo Paulo em ir à sinagoga é porque os judeus eram aqueles que tinham o Antigo Testamento, a Bíblia daquele tempo. E o Antigo Testamento é a palavra de Deus. Se você tem a sua Bíblia, você pode dividi-la exatamente onde está o Antigo Testamento, segurando assim a porção da Bíblia que compõe o Antigo Testamento. Aquilo é a Bíblia que eles possuíam naquele tempo. Então o apóstolo Paulo, ele vai às sinagogas porque ele vai pregar a boa notícia. Isto significa o sentido da palavra evangelho, boas notícias. Paulo vai àquelas sinagogas para pregar, apresentar a boa notícia. Qual é a boa notícia? Olha, o Messias, o Cristo, o Salvador, aquele que Deus prometeu, aquele que o Senhor falou através dos seus profetas no passado, ele veio, ele nasceu em Belém, ele viveu em Nazaré, ele foi um homem cheio do Espírito Santo, mas também 100% Deus. Ele esteve entre nós, ele pregou o evangelho do reino, e ele, como sacrifício vivo, justo, pagou o preço de remissão do pecado de todos nós, cumprindo toda a lei e os mandamentos, de modo que nenhum outro sacrifício mais se faz necessário, porque o Senhor cumpriu a exigência da sua justiça, dando o seu próprio Filho em sacrifício para a remissão do pecado de todo aquele que nele crê. O apóstolo Paulo, ele não está ali para pregar uma nova religião, ele está ali para pregar o cumprimento da promessa de Deus. Mas observe que acontece uma revolta produzida pelas autoridades religiosas judaicas.
Não porque Paulo estivesse pregando algo que fosse herético. Você encontra isso no verso 5, que por vaidade, ciúme, inveja, não tendo argumentos bíblicos para contradizer Paulo, eles vão e contratam homens maus, homens sem moral, ou homens sem princípios morais, e com estes homens ele incita a turba contra o apóstolo Paulo, mas ele os incita de modo a não falar sobre a palavra de Deus. Ele os incita dizendo que Paulo estava pregando que eles tivessem uma submissão a um outro rei, um homem chamado Jesus Cristo, e não a César. Que covardia! Por inveja, diz o versículo 5, os judeus, porém, movidos por inveja, trazendo consigo alguns homens maus, dentre a malandragem. Irmãos, que coisa terrível! Homens líderes religiosos, homens com tradição religiosa, se darem um papel baixo como esse, é porque eram homens que não viviam verdadeiramente pelo temor de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você que não é membro dessa igreja: se lá na tua igreja está acontecendo algum levante contra o pastor que é a autoridade da igreja, quando aquele pastor foi colocado lá como pastor, vocês como igreja o respeitaram porque reconheceram nele o chamado ministerial, a vocação ministerial, a pregação dele é contra o pecado, a pregação dele é para a santidade da igreja, mas há um grupinho que está lá trabalhando para desmoralizá-lo. Não saia da sua igreja, mas ore por ela e permaneça, para que saia dela aqueles que são como estes, que juntam alguns malandros, muitas vezes que estão dentro da igreja, para destruir aquilo que é santo, aquilo que é honrado, aquilo que procede de Deus. Somente alguém sem nenhum compromisso com Deus e a sua palavra tem uma postura, uma atitude como essa. Eles são tão covardes que o que é que eles fazem? Eles começam a incitar o povo usando esses malandros que eles arregimentaram, não sem pagar, sem suborno, para dizer: ó, esses aí que reboliçaram outros lugares, eles vivem fazendo por onde de levantar o povo judeu contra o imperador romano, porque eles pregam a submissão a um outro rei, um rei chamado Jesus. Que golpe sujo, que golpe baixo, parecido com algumas pessoas que se infiltram dentro da igreja, ou por vaidade e arrogância, porque estão há séculos dentro daquela igreja, porque agora tem um pastor, um homem de Deus, que prega a verdade da palavra de Deus, que confronta o pecado em que eles estão metidos, não tendo argumentos bíblicos para desautorizar esse homem de Deus, começa a usar de calúnia e difamação. Se você sabe de algum lugar onde está acontecendo isso, ore por essa igreja, ore por esse pastor. E se é na sua igreja, seja um homem de Deus, seja uma mulher de Deus, tenha os teus joelhos dobrados, mas tenha a tua boca disponível ao Espírito Santo de Deus, para ser instrumento de Deus naquele lugar. Amados, interessante que o apóstolo Paulo, perseguido ali, apesar disso, muitas pessoas se convertem, razão pela qual esses líderes ficaram enciumados, mas eles, por causa daquilo que estava acontecendo, estes irmãos que se converteram dizem: olha, apóstolo Paulo, é melhor você fazer o seguinte, fica aqui não, algo pior pode acontecer e é melhor o irmão partir, deixa a coisa dar uma esfriada aí,
Deixa aqui alguns representantes que possam continuar nos ensinando, porque o problema é contigo. O irmão se afasta por um tempo, e Paulo aqueceu e deixou Tessalônica, e ele vai para Bereia. Paulo e Silas então são enviados para Bereia, uma outra região, uma outra cidade muito importante daquela região, e lá diz o versículo 11 e 12: estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram. Quem eram eles? Muitos deles, quem eram estes aí? Muitos dos judeus das sinagogas creram, mas também mulheres gregas de alta posição, e não poucos homens. Judeus da sinagoga de Bereia creram no Senhor Jesus, creram na mensagem de boas novas de salvação, mas também o evangelho, com o testemunho destes, alcançou muitas mulheres gregas de alta posição, meu amado, e muitos homens gregos. Meus amados, o que isso quer dizer? Quer dizer que o evangelho pregado pelo apóstolo Paulo não só levou à conversão daqueles judeus das sinagogas, pela compreensão do cumprimento da palavra de Deus, porque examinavam aquilo que Paulo estava pregando, confrontando com a Bíblia, como o exemplo e o testemunho deles, e a palavra de Deus, pela boca de Paulo, e o exemplo e o testemunho daqueles convertidos na sinagoga, levaram até mesmo pessoas de alta posição na sociedade. E essas pessoas mencionadas aqui pelo evangelista Lucas, que era um médico, ele está falando de pessoas que detinham um nível cultural, financeiro, social mais elevado e privilegiado na sociedade. O que significa isso? Não eram vaquinhas de presépio, não eram pessoas que se deixavam levar por qualquer historinha, por qualquer coisa, por qualquer novidade espiritual que apresentasse. Eram pessoas que tinham em sua formação a predisposição para experimentar primeiro, confrontando pela razão, pela lógica, pela coerência, aquilo que estava sendo apresentado como palavra de Deus. O que nos chama a atenção aqui é que o texto afirma uma característica daqueles judeus da sinagoga de Bereia que faltou a muitos da sinagoga de Tessalônica. Embora eles estranhassem a mensagem de Paulo, porque Paulo pregava usando as escrituras sagradas, a Bíblia, era a Bíblia do tempo deles, apenas a porção que nós temos como Antigo Testamento. Diz o texto que os judeus bereanos receberam a palavra com toda avidez. Você sabe o que é avidez? Avidez é fome, com fome. Avidez é sede, com sede. Avidez é com vontade intensa, com desejo. Então, diz o texto que eles receberam a palavra com toda a avidez, mas faziam uma coisa: examinando as escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Por que é que eles tinham avidez? Porque eles ouviam Paulo, mas eles conheciam a Bíblia que eles possuíam, o Antigo Testamento, e aquilo que Paulo falava, eles confrontavam com aquilo que eles tinham de conhecimento da palavra. Eles iam à Bíblia que estava à disposição deles, os rolos com o Antigo Testamento, e eles confrontavam aquilo que Paulo estava falando com o que lá estava escrito.
Amados, a disposição de espírito dos bereanos para receber a palavra não foi como a de muitos em nossos dias. Eu estou falando do nosso tempo presente, que baseados em um conhecimento tradicional, evangeliquez, cristianês, recebem com confiança e engolem toda sorte de teologias que lhes satisfaça a carne ou o coração. Eu não sei, a gente para às vezes, fica pensando, eu tenho 52 anos, eu lembro quando garoto, e quando garoto, a discussão era se a pessoa fala em línguas, se línguas é coisa de pentecostal, se aquilo acabou lá no tempo dos apóstolos, se de fato permanece ou não. Mas depois começaram a vir umas doutrinas doidas, uns troços para cá, uns troços para lá, e é a unção do leão, é a unção do cuspe, é a unção do não sei o que, é a teologia disso, a teologia daquilo, e a teologia da prosperidade, e a gente fica imaginando, será que tem mais alguma coisa para ser inventado, e ser apresentado como novidade para as igrejas? Porque de tempos em tempos, alguém aparece com uma fórmula extraordinária, sobrenatural, a última revelação do Espírito Santo para fazer a igreja crescer. E o que não falta são pastores e igrejas, e lideranças, abraçando as coisas, porque o negócio é fazer a igreja crescer. E a palavra de Deus vai ficando para trás. E os crentes ficam estudando lá um livrinho de denominação para saber quem são os profetas maiores, os profetas menores, mas a fofoca continua dentro da igreja. O crente continua roubando de Deus, não devolvendo o dízimo. O crente continua não adorando a Deus, não entrega uma oferta de expressão de adoração. O crente tem carro, mas ele sabe que tem um membro da igreja dele que está impossibilitado da igreja, porque quebrou a perna, ou porque não tem condução, porque choveu. Ele não passa na casa daquele irmão para oferecer a carona. Acaba o culto, ele não se importa, ele está nem aí se tem alguém que precisa de transporte para chegar em casa. Ele pega a família dele e vai embora. Eu tenho o carro, é meu, Deus me deu, glória a Deus, eu trabalhei para isso também, então eu vou. Crentes que não têm bom caráter são crentes que vivem enfiados em dívida, quando a palavra de Deus diz: não devais coisa alguma a não ser o amor. Crentes que são maledicentes, crentes que são membros da igreja e ficam criando picuinha. Louvado seja o Senhor, porque isso aqui não prospera, aleluia. Mas também não prospera porque a gente aqui cuida desse negócio. Mas é o que a gente vê por aí. Por quê? Porque não há formação de caráter. Irmão, deixa eu te explicar uma coisa: conhecimento acadêmico não forma caráter de ninguém. Você ser doutor, médico, engenheiro, arquiteto, o que for, isso não forma um bom caráter em ninguém. Se formasse, todo mundo que está lá no Planalto, todo mundo que está lá na Câmara, todo mundo que está aqui no governo, seriam pessoas da melhor estirpe. E essa não é verdade, a gente sabe disso. Diploma não é atestado de bom caráter de ninguém, ou para ninguém. O que de verdade apura, o que de verdade afina, o que de verdade lapida o caráter de um ser humano são os princípios e valores da palavra de Deus. Não existe nesse mundo, pós-moderno sobretudo, nenhum referencial de honestidade, de integridade, de moral. São todos elementos desconsiderados mais como valor. O único que permanece e permanecerá para sempre é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, já se diz, é de Deus. E é Ele quem diz: eu sou santo e vocês têm que ser santos. Se vocês se dizem meus filhos, tem que parecer comigo.
Eu não coaduno com o que é errado, eu não coaduno com o que é pecado, eu não aceito aquilo que é impuro, porque eu sou puro. E ainda que vocês vivam no mundo perdido, impuro, cheio de pecado, vocês têm que se esforçar e pagar o preço, pois Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua própria cruz e aí me siga. Mas o que tem de crente aí que não sabe nem, nunca deve ter ouvido essa frase, essas palavras de Jesus. Por quê? Porque nunca leu Bíblia. A Bíblia dele é aberta no Salmo 91, e é tão ignorante que não sabe nem o que está sendo dito lá, porque a primeira frase já desclassifica um monte de gente, porque diz lá: aquele que habita os esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. As promessas são para quem habita, e quem habita tem compromisso, aliança com Deus, pertence ao corpo de Cristo, está ligado ao corpo de Cristo chamado igreja, e está vivendo pelos princípios e valores da palavra de Deus. Não é alguém que visita e não tem compromisso, nem paga o preço para consertar o que está errado, para poder verdadeiramente buscar viver como um filho de Deus, uma filha de Deus. É a palavra de Deus. Amados, a disposição de espíritos bereanos foi diferente daquela de Tessalonicenses. Eles, desde que Paulo, fundamentado sobre as Escrituras, usando-as para prova do que ele dizia, apresentava-lhes a revelação de Cristo Jesus, então eles recorriam às suas Bíblias, eles viraram-se para os lugares a que Paulo se referiu. Olha, Jesus nasceu lá em Belém, porque foi profetizado. Ó, Belém, Efrata. Então eles iam lá, de fato, olha, está aqui, o profeta realmente mencionou que o Messias nasceria em Belém. Ele será chamado Nazireu, Nazareno. Olha, de fato, olha aqui, está aqui. Eles confirmavam o tempo todo, eles recorriam às suas Bíblias, que era o Antigo Testamento que possuíam. Eles viraram-se para os lugares que Paulo se referia, eles leram o contexto, consideraram o escopo e direção deles, comparou-os com outros locais da Escritura, examinaram-se as inferências de Paulo a partir destes textos, a partir desses lugares, foram naturais e genuínos, e se os seus argumentos sobre eles convincentes, determinado e em conformidade. Então observe, a doutrina de Cristo, ela não teme o escrutínio. O que é escrutínio? Pode sabatinar à vontade, pode sabatinar. Tem um vídeo que viralizou na internet, e é um muçulmano que conhece a Bíblia, o Novo e o Antigo Testamento, parece que de trás para frente, e ele tem uma mente fantástica. Eu acho que aquele cara é melhor que o pastor Silas Malafaia, porque Silas Malafaia no Brasil, eu penso, pelo menos que a gente tem conhecimento, é o referencial de uma mente capaz de decorar muitos textos bíblicos. Ele fala textos bíblicos com referência, com tal. Aquele homem parece que engoliu a Bíblia e ele aperta um botão e o versículo sai na mente dele, o texto tudo direitinho. Só que esse muçulmano não consegue ser melhor do que ele. Quantos já viram esse vídeo que eu estou falando? E ele está em todo o tempo confrontando o cristianismo como não sendo uma religião coerente à luz do Antigo Testamento e até do Novo Testamento. Ele chega a questionar o cristianismo usando o próprio Novo Testamento. Agora, que interessante, não é, queridos? Tudo que ele fala é sempre confrontando uma pessoa que é ignorante a respeito da própria Bíblia, sendo cristão. Você não vê ele sendo confrontado ou se confrontando com uma autoridade eclesiástica cristã que verdadeiramente esteja à altura para dar a ele as respostas que ele precisa, ou confrontá-lo com seus argumentos. Não é preciso ser alguém catedrático em teologia cristã para confrontar aquele homem, não. Basta conhecer a palavra de Deus e ter o Espírito Santo. Mas o problema é
que parece que está difícil encontrar crente assim. Amados, os bereanos, eles foram lá e confrontaram. E observa isso: a doutrina de Cristo não teme um escrutínio, pode dessecar à vontade. Nós que somos defensores da causa de Cristo, amados, não desejamos que as pessoas aceitem que as coisas sejam como nós as apresentamos, sem que elas arrazoem, sem que reflitam e pela razão elas cheguem à mesma conclusão que nós. Nós não queremos vaquinha de presépio para Jesus. Nós não queremos enfiar o Evangelho de Jesus Cristo pela goela de ninguém. Deus não quer ninguém na sua igreja. Jesus Cristo não quer ninguém na sua igreja dizendo ser filho de Deus, dizendo que sabe o sacrifício que Ele pagou naquela cruz para a remissão do seu pecado, para a salvação da sua alma, para a vida eterna, que não busque conhecê-lo conhecendo a sua palavra. Ele não quer que ninguém o siga pelos milagres que Ele realiza, pelas promessas que estão estabelecidas na sua palavra, para aqueles que amam, temem e creem nele. Se o Senhor quisesse vaquinha de presépio, nós não seríamos pecadores, porque o pecado é consequência do livre-arbítrio que o Senhor nos deu quando nos criou. A palavra de Deus, queridos, diz que o Senhor está em busca daqueles que o adorem em espírito e em verdade, e que o culto que lhe agrada é o racional. Deus não quer ninguém e não aceita culto de ninguém que apresente a Ele algo que não saiba do que está fazendo. Você pode entrar aqui, você pode cantar os cânticos e não está nem pensando no que você está cantando, e Deus não está recebendo nada. Para você talvez seja uma catarse, você entrou aqui cheio de angústia, e você vai sair mais leve mesmo. Por quê? Porque você cantou, porque você de repente veio aqui, o irmão do Ministério de Intercessão orou por você, aí você, com esta cultura desgraçada que existe na nossa sociedade, que está no senso comum de muitos, de que a oração do irmão lá cheia de poder, então eu vou sair daqui sob a bênção de Deus. Vai nada, você enganou a si próprio, pelo menos aqui nessa igreja. Pode existir igrejas por aí que enganem você. Vem porque você não precisa nem de fé, porque basta a minha fé, porque Deus vai fazer. Isso é balela, isso é conversa fiada, isso não tem amparo bíblico, isso não provém de Deus. Isso vem de um homem cheio da carne, insuflado pelo diabo para desviar as pessoas da verdade. O Evangelho de Jesus Cristo é o Evangelho que conclama a todos os seres humanos a que reflitam a respeito da sua condição e creiam na sua palavra, mas pela razão. Mais uma coisa: aqueles que leem e recebem as Escrituras devem procurar as Escrituras. Eu estou aqui pregando, você está só me ouvindo. Hoje, não precisa levantar a mão, mas quantos não trouxeram nem Bíblia para cá? Quantos não tem um lápis, uma caneta e um bloquinho para anotar o que eu estou falando, para chegar em casa, pegar a Bíblia e ver lá se aquilo que o pastor Cláudio falou na pregação, de fato, como os bereanos faziam, tem coerência? Se aquilo que ele mencionou, esse texto existe. Quantos, embora esta igreja tenha um aplicativo para colocar no celular, para colocar no tablet, em que onde quer que vá, possa pegar esta mesma mensagem, gravada em áudio, gravada em vídeo, e ouvi-la, assistir novamente com a Bíblia do lado, confrontando. Quantos não fazem isso, têm preguiça durante a semana de fazê-lo? Não dedicam um minutinho sequer para fazê-lo.
Quantos, embora essa mensagem será motivo de um texto para contribuir, para que você reflita, e estará à disposição na quarta-feira, ou talvez terça-feira, já na internet, no Face da igreja, que você clica lá e você pode estudar tudo aquilo que de fato está sendo pregado aqui e confrontar com a palavra, mas muitos sequer fazem isso. Ficam com o momento. Aqueles crentes bereanos não faziam isso. Aqueles que leem e recebem as Escrituras devem procurá-las. João 5,39. Devem estudá-las, tomar cuidado ao considerá-las, cuidando que descubram a verdade contida nelas e não confundam o sentido delas e descambem para o erro, descambem para a heresia e se mantenham nela, mas que estudem com profundidade para encontrar a verdade contida nelas e não descansem em um conhecimento superficial, no átrio exterior das Escrituras, mas desenvolvam intimidade, familiaridade com a mente de Deus revelada nas Escrituras Sagradas. Jesus disse: conhecereis a verdade? Conhecer é ter intimidade. Quarto, examinar as Escrituras deve ser o nosso trabalho diário. Quem aqui é crente? Você deve ler a Bíblia todo dia. Todo dia. Tem crente aqui que vai mais à academia do que abre a Bíblia para ler. Tem crente aqui que não perde a novela, mas não abre a Bíblia para ler. Tem crente por aí que vive de supermercado gospel para barzinho gospel, para pub gospel, para boate gospel. É aquele crente que vive trocando de canal procurando um programa evangélico, mas não abre a Bíblia para ler. É raquítico espiritual, é vazio, é fraco, não suporta o primeiro ventinho que bata mais forte. Examinar as Escrituras deve ser o nosso trabalho diário, amados. Aqueles bereanos que ouviram a palavra na sinagoga no sábado não acharam que isso fosse suficiente, mas estavam procurando todos os dias da semana para que pudessem melhorar o que tinham ouvido naquele sábado pelo apóstolo Paulo e se prepararem para o que eles estavam para ouvir no sábado seguinte, porque Paulo iria lá de novo. Quantos são os crentes que saem daqui, recebem lá pelo Face, ou na quarta-feira quando vem para a celebração da fé, o texto impresso, porque talvez não tenha acesso a um computador, mas não vai estudar, fica esperando chegar o domingo, porque vai ter um facilitador que vai no grupo pequeno. O facilitador sabe tudo, ele chega lá, ele vai falar, a gente vai ficar só ouvindo e participar, não tem nada para fazer em casa mesmo, então eu acordo mais cedo e venho para a igreja domingo às 9 horas da manhã, para não ficar em casa. Será isso? Quinto, eles foram verdadeiramente nobres, e aqueles que assim o fazem caminham para serem ainda mais nobres, tornando as Escrituras Sagradas, a Bíblia, o seu oráculo e pedra de toque, consultando-a adequadamente. Tem gente ímpia sem Deus, sem Jesus, que não dá um passo sem consultar o seu guia. Olha que coisa interessante. Eu assisti uma reportagem em um determinado programa jornalístico e entrevistou Maria Bethânia, porque Maria Bethânia foi motivo de uma das escolas de samba do Rio de Janeiro esse ano. E quando, na entrevista com Maria Bethânia, a entrevistadora, a jornalista, perguntou para ela: e você
sair que você é religiosa e para que você aceitasse e tal, você pediu autorização, licença, autorização. Irmã, não foi falado permissão não. Dos seus guias, ela disse, claro, eu não faço nada sem pedir autorização deles. Estão procurando seres espirituais da maldade, como diz a palavra de Deus, travestidos de anjos de luz, para enganar as pessoas, levando a glória que deveria ser para Deus, ser dada a elas, que estão expressadas através de imagens de escultura, imagens impressas em papel, tecido, de alguma forma artística. Mas são seres espirituais da maldade, corruptores, corruptos, que a Bíblia chama de demônios, que se apresentam como anjos de luz para enganar as pessoas. E tem mais gente sendo diligente e submissa em procurar conhecimento, entendimento e obediência a esses seres do que crentes a obedecer a Deus e procurar conhecimento na palavra do Senhor. Terrível isso. Por quê? Porque o avanço tecnológico e esse mundo pós-moderno está a cada dia desfigurando mais a nós os crentes e nos fazendo raquíticos espirituais, sedentários espirituais, que nos alimentamos de toda sorte de coisa que nos faz mal e tão pouco da palavra de Deus. Amados, aqueles que justamente estudam as Escrituras e meditam nela dia e noite, têm a mente cheia com nobres pensamentos. Tem gente que tem problema, a cabeça só pensa que não presta. Se está com problema, então tem uma situação para resolver, nem dorme. Aliás, pega lá, ó, vai lá no SoundCloud, entra lá no site da igreja, procura lá, tem um íconezinho para você clicar, você vai ser direcionado para todas as mensagens que são pregadas aqui, são gravadas em áudio, são colocadas lá. Procura uma mensagem lá. Eu nem lembro o texto, o tema agora. Não precisa não ficar com uma noite sem dormir, mas não perca mais a noite de sono. Você só precisa conhecer a palavra de Deus e crer. Qual foi o último hino que nós cantamos aqui? O que diz o último hino? O que é? Serema. O que diz o estribilho? O que é? Descanso em ti, meu Deus. Confio em ti, amado meu. Sou do Senhor, prosseguirei em caminhar contigo. Mas por que o autor escreveu? O que ele escreve antes? O que ele fala dos problemas que ele está enfrentando? Por que diz, confio em ti, Senhor? É porque está tudo indo bem comigo? Ou porque eu estou enfrentando problemas e apesar dos problemas eu posso confiar no Senhor? Por quê? Porque a tua palavra diz, eis que estou convosco todos os dias. Crê somente, confia, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Senhor, eu creio, então eu vou descansar. Mas porque não tem a palavra de Deus em seu coração, não a conhece, não a examina, não tem contato constante, diário com ela, quando enfrenta o problema, só tem maus pensamentos, pensamentos derrotistas, pensamentos maus. Irmão, uma das coisas que mais tem me chateado é crente que vive apanhando. Eu confesso que eu já ando sem paciência para lidar com esses crentes. Você ensina uma vez, ensina duas, ensina três, está lá na palavra, Senhor, eu creio, pastor. Você crê? Então vai viver. Daqui a pouco está lá, eu não sei, pastor, eu sei, eu não consigo. Não vai conseguir nunca, vai ser sempre uma vergonha para Deus. Por quê? Porque é raquítico.
prefere viver com o mimimi do eu sou fraquinho, quando a palavra de Deus diz que em Cristo Jesus você é mais do que vencedor. Se você está em Cristo, e estar em Cristo é uma condição do presente, não é do futuro. Muita gente sai da minha sala depois de uma orientação e fala assim: não, pastor, agora vou. Não é agora vou, a partir desse momento já é uma decisão. Decisão demanda, exige atitude. Amados, a palavra de Deus, para aquele que medita nela, ter a mente cheia de nobres pensamentos, fixa a mente em princípios nobres, formada por nobres objetivos e propósitos. Estes são mais nobres. Os crentes bereanos, os judeus bereanos, eram mais nobres, sabe por quê? Porque é diferente dos de Tessalônica, eles conheciam a Bíblia que eles tinham, não se deixaram levar por alguns que se levantaram e conseguiram fazer confusão. Sabe por que tem igrejas que se dividem? Sabe por que tem ministérios que racham? Porque é uma igreja formada de gente que não tem conhecimento da palavra, gente que não procura a palavra, gente que não lê a palavra, gente que não está embasada na palavra. É gente que é Maria vai com as outras, é gente que compra o peixe podre daquele que parece que conhece, que veste lá uma vestimenta de líder e glória a Deus, segura que é a malacaia, e aí divide a igreja de Cristo e cria um escândalo para a sociedade. E faz o ímpio olhar e dizer: para ser crente igual a eles, prefiro não ser. A palavra de Deus, entendida, traz maturidade, traz equilíbrio, capacita as escolhas adequadas para a direção da vida. Eu estou ficando, irmãos, olha, eu não sei se com 52 anos eu estou parecendo já com uns 80, mas eu estou ficando impaciente para certas coisas. Tem gente que anda me procurando para saber se deve pintar de rosa a casa. Eu tenho cara de xamã, irmãos. Eu tenho cara de xamã. Só falta alguém me perguntar, procurar para dizer: pastor, eu estou com a prisão de ventre, será que isso é demônio? Eu falei: deve ser. É isso aí, Cíntia, deve ser. É um espírito de ignorância, é um espírito de preguiça. Irmão, em nome de Jesus, não me procura para perguntar besteira, não. Vai orar primeiro, coloca diante de Deus, vai procurar ler na palavra de Deus. Não estou dizendo que você está impedido de me procurar para tirar dúvida, para orientação, mas não vem me perguntar aquilo que você sequer se deu o trabalho de fazer o seu dever de casa. Faça seu dever de casa. Eu estou aqui pregando, ensinando, e você tem a Bíblia. Faça seu dever de casa. Porque você vai para a faculdade, você vai para a escola, você não pega o telefone toda hora para ligar: professor, eu queria perguntar ao senhor que eu estou com uma dúvida aqui. Você não faz isso? E depois de anos lá estudando, você sai de lá, se fez um bom curso. Não na escola da Dilma, que passa qualquer um, que com 3 anos o cara sai formado no ensino fundamental, que eu levei 8 para fazer. Mas depois de anos na faculdade, o camarada sai de lá, tem o diploma de médico e todo mundo se submete a ele. E o crente não quer dar um passo sem saber o que o xamã espiritual dele, o apóstolo, tem a dizer sobre aquilo. Vai fazer o dever de casa, irmão, vai orar, vai estudar a palavra de Deus, deixa de preguiça. Mas se você orou, estudou a palavra de Deus, está em crise, o coração, o sentimento, então procura o seu parceiro de prestação de contas, se você o tem. E se não é suficiente, o pastor está à disposição, para isso eu sirvo.
Mas é preciso que a palavra de Deus seja entendida, porque ela traz maturidade, equilíbrio, capacita as escolhas adequadas para a direção de vida, produz ordenação à mente confusa, porque o nosso contexto social é muito complexo. Informações nos bombardeiam de tudo quanto é lado e podem deixar a nossa cabeça uma bagunça. Sem a palavra de Deus não tem como fazer uma faxina. Como é que você toma essa ou aquela diretriz no relacionamento, na família, na educação dos filhos, na vida espiritual, na vida financeira, na sua vida acadêmica? Como é que você toma as decisões? O que você usa para basear a sua decisão? O que o mundo diz? O que o artista está falando agora? O que a moda gospel está ditando? O que você usa? Como é que você toma as suas decisões? Você corre, primeira coisa a fazer, peraí, eu preciso ligar para o pastor, porque o pastor, homem de Deus, sequer põe o joelho para orar, e sabe que não tem como tomar a decisão certa, porque não lê a Bíblia, não estuda a palavra de Deus, não se prepara. Quando Jesus Cristo voltar, irmãos, para levar para ele a igreja, você acha que ele vai pegar qualquer coisa? Ele mesmo disse, haverá naquele dia até muitos que vão dizer que em meu nome curaram, expulsaram demônios e pregaram o evangelho do reino, mas vou dizer, mas nunca te conheci, sai para fora, sai para lá. Eu encontro gente, membros antigos de igreja, mas com a mente totalmente diferente da perspectiva bíblica. É gente que diz, eu vou estudar, mas também cuidar da minha vida espiritual, como se estudar não fosse algo espiritual. Irmão, estudar é algo espiritual. Eu já falei aqui, vou repetir, até se você defeca é algo espiritual. Tem gente que tem prisão de ventre, principalmente as mulheres. Por quê? Ansiedade. E ansiedade chama Deus de quê? Você que é crente? Incompetente, insensível. Se eu pudesse confiar no Senhor, eu não estava com essa ansiedade aqui. Aí como eu estou com essa ansiedade aqui, a prisão de ventre, eu não consigo ir no banheiro fazer o número 2. Tudo, absolutamente tudo relacionado ao ser humano está atrelado à vida espiritual. Quem separou o mundo espiritual do mundo terreno foi Platão, um filósofo grego que era pagão e que não tinha nada a ver com a Bíblia. Você vai para estudar teologia, você vai estudar Platão, porque coisas que Platão disse afetaram o entendimento, a visão humana relacionada às questões metafísicas, às questões da espiritualidade. Muita coisa está na cabeça das pessoas, mas tem sua origem no espiritismo. Você quer ver? Tem muita coisa que está na mente de crentes, de evangélicos, mas tem origem no espiritismo, no mundo secular, tem origem na Grécia Antiga, tem origem no folclore europeu, americano, tem origem em tradições americanas, tem origem em tradições brasileiras, mas não representa a palavra de Deus. Eu quero te perguntar, qual é a representatividade bíblica de uma árvore chamada de Natal? Qual é a representatividade bíblica de uma coisa chamada ovo de chocolate como sendo ovo de Páscoa? Qual é a representatividade bíblica à luz do que a Bíblia ensina e preceitua para você ficar consultando Deus através de caixinha de promessa? Qual é o amparo bíblico para você acreditar que o lencinho suado do pastor Cláudio Barroso, com a oração da unção que ele levou para um monte de não sei de onde, vai levar para a sua casa, porque com aquele óleo ungido, o óleo que foi ungido, não é nem da unção, você vai levar e os males vão todos espantar? Qual é a origem disso tudo? Na Bíblia que não é. Pode trazer de lá um texto, tirar ele do contexto, com um pretexto de afirmar isso como uma verdade, mas não é. E o que não falta é a igreja que já está se preparando para a Páscoa, e o ministério infantil lá, cheio de ovinho de Páscoa, de chocolate, fazendo já, quem sabe, cata-cata dentro da igreja.
para comprar os ovinhos de chocolate para distribuir para as criancinhas. Chega novembro, a igreja, que o ministério lá, alguém lá, o responsável pela decoração, já começa lá a preparar aquela árvore enorme e decorar aquele troço todo para colocar no altar, um lugar que é chamado de altar para Deus. Qual a origem dessas coisas? Uma pessoa séria, que não fica fazendo de conta de que é interessada no que Deus tem a dizer, amados, é alguém que faz como os cristãos bereanos, vai procurar o fundamento de tudo que está sendo afirmado lá na Bíblia Sagrada. Nenhuma pessoa será espiritualmente saudável na sua vida se não levar a sério o que Deus tem a dizer. Eu quero dizer para você que ainda não me ouviu falar isso: o que você tem para dizer, eu estou me lixando, não me interessa, não quero nem ouvir, porque o que você tem para dizer não vale como verdade para mim. Também o que eu tenho a dizer, se lixe para ouvir, porque o que eu tenho para dizer não vai mudar nada na tua vida. O que interessa é o que Deus diz na sua palavra. Quem concorda com isso? Então vai ler a palavra. Eu sou pastor, mas eu estou aqui pregando a palavra. Eu posso estar pregando a verdade. Amanhã quem estiver aqui não será eu. Será que esse alguém estará fazendo isso? Se você não conhecer a palavra. As igrejas hoje, irmãos, essas neopentecostais que estão por aí, nem banco para o camarada sentar não tem. E cá para nós, ouvir uma pregação de 40 minutos, 50 minutos, 1 hora, dá nos nervos se você ficar em pé, hein? Tem muita gente que tem que expulsar o espírito de sono da pessoa, porque ela sentada, ela começa a incorporar. Em pé, ela fica irritada. Que hora que ele vai começar a oração da unção, da libertação, da cura e da prosperidade? Que hora que eu vou pegar o lencinho do milagre, a rosa ungida que vai expulsar todo mal olhado e todo... Nenhuma pessoa será espiritualmente saudável se não levar a sério o que Deus tem a dizer. O que mais acontece são pessoas desprezarem os princípios divinos para a sua vida, e lá na frente a coisa fica estreita. Aí vão dizer assim, ó, pois é, eu não sei porque as coisas estão assim, desse jeito. Mas a resposta é simples: porque aquilo que Deus apresenta na sua palavra não foi levado a sério. Você não procurou saber o que Deus queria dizer, você não procurou saber o que Deus tinha a dizer sobre isso, você não perguntou nada para Deus. E tem gente que, para perguntar para Deus, acha que é subir no monte, ficando lá no sol e com chuva, com fome e com sede, para receber uma revelação de Deus. Está zombando de Deus, porque já usou o Espírito Santo, que inspirou homens cheios dele, que fizeram registradas a sua palavra. Eu não estou dizendo que o Espírito Santo hoje possa não ter alguma, ou não possa ter alguma coisa diferente, nova, não diferente, algo apropriado, algo coerente com o momento, para orientar. Eu estou dizendo é que ele não vai falar e ficar se gastando para falar aquilo que já disse e colocou na sua mão e na minha. É a Bíblia Sagrada. Quero te perguntar, se imagina um chefe, e aí esse menino xistudão, né? Solta a mão dela, rapaz. Que coisa. Está nervosa? Não. Ficou vermelho por quê? Aí esse menino xistudão, eu sou o chefe dele, pronto. Eu estou aqui trabalhando, tem mais que fazer, toda hora vem aqui. Pastor, seu Cláudio, como é que faz isso aqui? Eu vou, ensino, você faz assim. Daqui a pouco ele vem de novo. Seu Cláudio, como é mesmo que faz? Eu vou para a segunda vez olhando para ele. É assim que você faz. Na terceira vez que ele vem, seu Cláudio, desculpa aí, mas qual é mesmo que faz isso aqui? Falei, 3 eu vou deixar. Faz desse jeito. Na quarta eu mando ele embora. Para que eu preciso dele? Pior é se existe um manual que diz para ele como fazer.
fazer. E ele está tomando meu tempo, quando ele deveria ter procurado o manual. Ele vem, como é que eu faço aqui? Vai procurar no manual que tem isso lá. Daqui a pouco vem ele. Seu Cláudio, como é que faz isso aqui? Eu vou mandar ele embora. Você acha que eu, que sou alguém inteligente, mas humano, tenho essa disposição? Deus, porque Ele é amor, Ele é graça, bondade, misericórdia, então Ele vai ter paciência para lidar com as minhas incompetências, a minha preguiça? Não vai não. E por que não vai? Qual é a base para o senhor afirmar isso? Ele diz na sua palavra que Ele é justo. Ele não cobra de nós aquilo que Ele não nos tenha dado condições. Ele não aceita crente preguiçoso. O apóstolo Paulo diz assim: aquele que não trabalha, não coma. Então, se aquele que trabalha não coma, aquele que não quer estudar a palavra de Deus, aquele que não quer conhecer Deus, aquele que não quer saber quais são os princípios e valores de Deus, Deus vai ter que aceitar de qualquer jeito, vai ter que aceitar a si mesmo. Onde está a coerência para isso? Amado, a resposta para essas pessoas é porque aquilo que Deus apresenta na sua palavra não foi levado a sério. Tem muito crente que não está levando a sério a palavra de Deus. Tem muito crente que fica desempregado, recorre a Deus, chora, pede perdão, reconhece os pecados que cometeu, reconhece que esqueceu Deus, reconhece que se afastou de Deus, reconhece que não lia mais a palavra de Deus, reconhece que não vinha mais o culto, reconhece que não vinha mais o grupo pequeno, reconhece. Aí a palavra de Deus diz assim: aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. A palavra de Deus diz assim: aquele que confessa os pecados e deixa, alcança a misericórdia. A palavra de Deus diz assim: aquele que esconde e não confessa os pecados nunca prosperará, mas que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Aí Deus vai e abençoa o cara. Ele fala: tá bem, abre a porta de emprego, começa a trabalhar. Daqui a pouco está falando mal do patrão, reclamando do trabalho, reclamando do salário, já está acomodado com colegas de trabalho que ficam lá virando uma gralha. Daqui a pouco já está gazetando o trabalho, faltando o trabalho, levando bombril para o trabalho, é chutado, é desempregado. Aí diz: eu não entendo por quê. Não entende? Quer entender? Vou ter o maior prazer para dizer. Marca um horáriozinho comigo lá na minha sala. Amados, não adianta se você vem de uma formação religiosa cristã, evangélica, reformada, tradicional, porque se você não está se debruçando para estudar a Bíblia, verdadeiramente comprometido em conhecer a palavra de Deus, se você é alguém que já até leu a Bíblia toda, mas nunca a estudou, nada disso te aproximará da verdade que liberta e capacita. Você pode imaginar uma pessoa que vai para a faculdade e ela passa de ano sem estudar. Ela vai, ela tem presença com o professor, ela está na sala, mas a cabeça dela está voando. Na hora de fazer a prova, ela decora tudinho para fazer a prova. Eu garanto que tem pelo menos 90% que está aqui que já fez prova e passou por isso, como eu. Estudou tudinho para fazer a prova, chegou na prova, tirou lá 7 para passar. Nunca mais se lembra daquilo que estudou, porque não estudou, só decorou. Alguém aqui tem coragem para dizer: além de mim, já aconteceu isso comigo? Aí que eu falei. Está cheio de crente que já leu a Bíblia toda, mas nunca estudou. Sabe até versículos decorados, mas nunca os aplicou na sua vida. Então não adianta se você tem essa formação religiosa, se você não for comprometido em conhecer a palavra de Deus. Se você é alguém que já até leu, mas nunca estudou, nada disso te aproximará da verdade que liberta e capacita. Se aproximar da verdade que liberta e capacita, queridos, só o estudo racional, consciente do texto sagrado. Quem tem Bíblia aí? Levanta bem alto, por favor. Levanta bem alto. Se está no celular, levanta o celular. Se ele está no modo avião aí,
Está tudo certo. É isso aí. Está aí. É o estudo racional e consciente do texto sagrado sob a supervisão do Espírito Santo. Só isso pode proporcionar a você a maturidade, a resposta, a solução, a orientação, o insight que vai te levar a ter uma vida abençoada e abençoadora, e a ser alguém relevante nessa sociedade perdida. Que você hoje tome a decisão certa de buscar mais a Deus e estudar com o fim de conhecer mesmo a palavra de Deus, porque foi Jesus Cristo que disse, está lá em João 8:32, conhecereis, pode falar comigo bem forte, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então eu quero convidar você agora a ficar em pé e tome uns minutinhos que sejam e reflita sobre esta palavra, essa mensagem que você acabou de receber. Faça uma anamnese, faça uma autoavaliação, faça um autoescrutínio, confronte-se à luz dessa mensagem que você acabou de receber. Você é alguém que você pode dizer que tem tido conhecimento de Deus. Se você não tem lido a Bíblia, se você não tem estudado a Bíblia, você pode dizer que você tem tido conhecimento de Deus porque você só leu a Bíblia, mas não estudou, não tem estudado. Se você gasta mais tempo na frente da TV do que você investe tempo com a palavra de Deus. Se você fica procurando xamãs espirituais ao invés de você buscar Deus. Tudo é espiritual. O desenvolvimento intelectual precisa ser realizado em consonância com a maturidade, com a responsabilidade, com o desenvolvimento da sua vida espiritual, do seu relacionamento com Deus e com a palavra de Deus. Tudo remonta a Deus. Nós somos criaturas de Deus e muitos de nós tornados filhos de Deus por adoção em Cristo Jesus. Mas só teremos verdadeiramente conhecimento de Deus. Estaremos equipados e capacitados para enfrentar as adversidades, são tantas. Enfrentar as mazelas que a vida tem reservado para nós em todos os dias. Para termos bons pensamentos, para combatermos os maus pensamentos, para sermos equipados e fortalecidos de modo a que nossas atitudes sejam coerentes para nos impulsionar a uma realidade positiva, melhor, de prosperidade. Porque a prosperidade não é consequência de acaso. Prosperidade é consequência de um relacionamento com Deus. Prosperidade não é ter dinheiro, porque tem muita gente que tem muito dinheiro, mas não tem prosperidade, não tem paz, não tem equilíbrio e não tem satisfação. Esta é a verdadeira prosperidade. E para se ter isto, é preciso ter comunhão com Deus. É preciso conhecer Deus. E você não precisa subir um monte. E eu não estou dizendo que é errado subir monte. Não estou condenando quem faz isso. Porque faca pode ser uma coisa usada para o bem como para o mal. Pode ser usado com ignorância, como pode ser usado com ciência. Mas tem muita gente procurando nos lugares errados a realização daquilo que Deus já estabeleceu. Jesus já disse: você vai conhecer a verdade, você vai ser liberto. E nesse mundo, todos nós, sem exceção, precisamos de libertação. E a libertação é da nossa ignorância, do não saber. O não saber nos faz reféns. Reféns de espíritos imundos que atuam no ambiente da nossa alma, da nossa mente. Que dizem para mim, que dizem para você, que você não tem domínio e nem vai ter domínio dessa compulsão. Que
que te conduz, que quer te arrastar para aquelas práticas sexuais que são impuras, desordenadas, que desonram a Deus. Te libertar dessa opressão espiritual, de espíritos imundos que ficam bombardeando a sua mente, para que você acredite na mentira que eles falam a seu respeito e te levam a desenvolver sentimentos por uma predisposição que vão recair numa realidade de enfermidade psíquica. Vai descambar para isso. Tem muito crente aí adicto de remédios para controlar a pressão, conseguir dormir, controlar o açúcar e outras anomalias. Por quê? Porque não conhece a verdade. Conhecer é ter intimidade. E a palavra de Deus diz que é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que Ele é recompensador daqueles que lhe buscam. Meu amado, se Deus tem falado ao seu coração, se você foi constrangido pelo Espírito Santo e quer compartilhar isso conosco, quero que nós estejamos orando por você. Se você quer nos informar que você recebeu Jesus como teu único, eterno e suficiente Salvador, se você quer saber um pouco mais a respeito do que fazer para dar prazer ao coração de Deus e viver a vida que o Senhor tem reservado para você, vida de paz, de equilíbrio, de satisfação, entre em contato conosco. Ligue para nós, anote por favor, é 21 2761 1059, 21 2761 1059.